Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre os 3 insights do filme Air. Como você está? Espero que muito bem. E já quero aproveitar e pedir para você mandar a sua mensagem para a nossa equipe no nosso WhatsApp DDD 22 99222 1003. A sua mensagem é muito importante e vou ficar muito feliz de recebê-la, tá bom? E eu quero falar com vocês hoje especialmente sobre o filme Air, a história por trás do logo, que conta um pouco da história da Nike. Para quem não viu, veja o filme, apesar que eu vou acabar dando aqui alguns spoilers, mas fazer o quê? Faz parte. Se não, pausa aqui o podcast, vai lá assistir o filme e depois volta pro podcast. Não esquece de voltar aqui para o nosso podcast. Então, esse filme eu vi na semana passada e fiquei, assim, muito impactada com a história, com o que foi trazido no filme, sabe? Inicialmente, é um filme paradão. Pra mim é paradão. Muito parado, muito devagar. Mas eu só fiquei assistindo o filme porque eu queria ver a Viola Davis. Eu queria muito. E aí eu fiquei esperando até ela aparecer. Então por isso que eu não desisti. Porque se não fosse por causa dela, eu já teria parado de ver o filme, não teria ido até o final. Mas eu quero te convidar para ir até o final. Se você achar que tá chatinho o filme, persista, porque vai valer a pena a história. Na verdade, o filme começa a ficar, pelo menos na minha opinião, interessante, da metade do filme, né, pro final. Bom, e aí eu queria trazer aqui para vocês 3 insights que eu tive ao ver o filme, que eu achei muito importante e que a gente pode usar na nossa vida, né, todos os dias. O primeiro insight é sobre assumir riscos. A vida vai ensinando pra gente, né, que a gente deve arriscar menos, que a gente deve fazer menos, para que se expor tanto. E é como se a gente fosse se encolhendo. À medida que a gente erra, que a gente vai levando os nossos tombos, que nada mais são do que aprendizados, não significa que você não deva mais fazer, mas talvez você deva fazer de uma outra forma, de uma forma mais inteligente, acertando aquele ou outro passo, né? Mas muitas vezes a resposta que está implícita quando a gente cai, quando a gente erra, é que aquilo não é pra gente, ou que a gente não merece aquilo. Enfim, e aí a gente acaba se encolhendo, né? Ao invés da gente ser como uma criança que cai, levanta, tenta de novo, cai, levanta e tenta de novo, a gente, quando vira adulto, a gente faz exatamente o contrário. A gente leva um tombo, a gente é traído, a gente se decepciona, a gente perde dinheiro, um negócio que se fecha, um amor não correspondido. E aí a gente vai se fechando. A gente vai parando de testar. A gente vai parando de se arriscar. Olha só que interessante isso, né? E o filme mostra, porque o Matt Damon faz um trabalho incrível, o personagem dele no filme, que é de precisamos arriscar. É isso ou nada, não dá para fazer como a gente está fazendo, isso não traz retorno, a gente não tem crescido fazendo o que a gente está fazendo. E é incrível a gente ter coragem, né, de olhar para a gente e falar assim, ou para a situação que você está vivendo e falar assim, não dá mais para ser assim. Se for para ser assim, não adianta. E poucas vezes a gente tem coragem de olhar para algo que não tá bom na nossa vida e falar, a partir de agora vai ser diferente.
Não quero mais que seja assim. Não vai ser mais assim. Ou é tudo ou nada. Sair desse morno, sair desse monótono, sair dessa média que a vida está sempre empurrando a gente para ser. E aí o filme traz isso de uma forma muito linda, muito bela. E o quanto que o personagem do Matt Damon teve que trabalhar a mentalidade das outras pessoas da empresa para que comprassem essa ideia dele, para que quisessem de fato arriscar. Mas ele não desistia, era cada não que ele ouvia, ele ia lá e tentava uma outra forma, e ele não desistiu da ideia que ele tinha. Então, é sobre uma nova ideia, é sobre pensar fora da caixa, é sobre assumir riscos. Se não tá bom do jeito que está, como que você poderia fazer diferente? O que você pode mudar? Qual alteração você pode fazer? Sabe, pensar sobre isso. Parar de aceitar as coisas como elas são, de uma forma, sabe, normal. Ah, eu aceito. Ah, eu não tô feliz na minha vida, tá bom, eu aceito, a vida é isso mesmo. Ah, eu trabalho, só pago boleto. Ah, tá bom, a vida é assim mesmo. Sair dessa normalidade que a gente acredita que a gente tá. E ir pro risco. E assumir novos pensamentos, novas mentalidades. Porque onde está quentinho, onde está confortável, onde aparentemente parece que é o normal, será mesmo que é o normal? Será que só tem isso mesmo para você viver na existência que você está vivendo hoje? E é incrível quando o personagem dele realmente investe nisso e fala, nós temos que arriscar. É tudo ou nada. Um segundo insight, né, é assumir o sentir. Esse personagem especial do Matt Damon, ele trabalha muito com a intuição dele. E quando ele resolve, né, falar assim, nossa, vocês precisam apoiar esse jogador aqui, é sobre esse jogador. E os colegas de trabalho, inclusive o CEO da Nike, né, fala, mas tudo em um jogador só, a gente vai apostar tudo no jogador só, todas as fichas que a gente tem. E ele disse sim. E aí o CEO falou, precisamos pensar. Deixa eu pensar sobre isso. Até a véspera, que era um domingo, né, no filme, eu te falo se eu vou aceitar isso ou não. E, gente, quantas vezes nós sentimos, vem a nossa intuição pra gente fazer aquilo e a gente acaba não ouvindo, a gente acaba não fazendo, a gente se distrai, a gente acaba fazendo outras coisas e esquece de dar atenção pra nossa intuição, porque o nosso coração tá falando. O filme me trouxe isso de uma forma muito clara, sabe? Que a gente precisa olhar para nossa intuição com mais carinho, achar que é uma besteira. Porque o mundo também diz pra gente que isso é uma besteira, que a gente tem que ser extremamente racional. Que o mundo é das pessoas que racionalizam o tempo todo. E aí, nessa história do mundo querer que a gente racionalize, onde está o nosso sentir, onde está a nossa percepção, onde estão as nossas emoções. É por isso que o mundo está tão doente, né? Porque ensinaram pra gente que a gente não precisava sentir. Não sente nada não, segue tua vida. E aí quando essas emoções embolam dentro da gente, né? A gente explode. De alguma forma o corpo vai reclamar. E é sobre isso que a gente precisa pensar. Então toda vez que a gente tem uma intuição e a gente faz essa intuição acontecer, né? E a gente vê que, nossa, valeu a pena, é incrível a satisfação, o amor que a gente sente. E para fechar o terceiro insight, é sobre como é importante a gente ter um trabalho em equipe, a gente acreditar no colega, a gente assumir que a gente precisa das outras pessoas. E esse precisar não é de depender, mas é que uma grande coisa para ela acontecer, ela precisa de várias mãos, sabe? Nada que é grandioso foi construído só por uma pessoa.
Várias pessoas participaram desse processo. Então, quando a gente entende que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, e aí a gente vê no próprio filme, né? O personagem do marketing aceitando a proposta, vamos lá, é muito louco, é muito arriscado isso que você quer, mas eu tô contigo. O personagem que fabricou o tênis também, né? Não, vou fazer. E eles passam um final de semana trabalhando, se preparando para a reunião que aconteceu em minutos no filme. E o que estava planejado na reunião não aconteceu. Porque no meio da reunião, o personagem do Matt Damon fala, para esse vídeo. E ele começa a falar sobre o sentir dele. E foram as palavras que ele disse através do que o sentir dele queria expressar, né? Que fizeram com que a personagem da Viola Davis começasse a refletir, né? Com qual empresa eles iriam fechar. E vale a pena a gente pensar quantas vezes o nosso coração diz, fala isso, vai por esse outro caminho, e você insiste no caminho racional. A gente insiste em fazer, muitas vezes, até um comportamento que a gente está condicionado a fazer, né? E a gente não para sentir, para ouvir e para expressar o que o nosso coração quer falar. E esse foi um grande diferencial na reunião. E que com certeza fez a diferença. E uma das frases, tem muitas frases interessantes no filme, né? E uma delas que me chamou muita atenção, que inclusive o personagem do marketing fala, né? Um tênis só é um tênis até alguém calçá-lo. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre o nosso servir. E às vezes a gente acha que a gente só fabrica um tênis, acha que a gente só serve um café, acha que a gente só faz um atendimento. E com certeza, quando a gente faz com intencionalidade, a gente faz muito mais do que só vender um tênis, do que só fabricar um tênis, do que só servir um café, do que só fazer um atendimento. A gente não faz ideia de como está a vida daquela pessoa, né, que passou por nós naquele momento. Mas se a gente fez com intencionalidade, se a gente fez com amor, com certeza vai ter um significado muito diferente na vida daquela pessoa que passou por nós naquele momento. Então, assim, claro que o filme também traz, né, algumas situações bem interessantes e críticas sobre a fabricação dos tênis da Nike, né, fora dos Estados Unidos, que são críticas interessantes para a gente pensar assim, como negócio, mas isso não tira o brilho da mensagem que o filme passou. E é importante a gente pegar esses insights, ou desse filme, ou de qualquer outro filme, por exemplo, que você goste de ver ou gostou de ver, e trazer para a nossa vida prática, né? Quais foram as lições, quais foram os insights, como é que isso pode servir para a minha vida, né? Para a vida de outras pessoas. Isso é muito importante que a gente faça essas analogias para a gente poder entender que há tantas possibilidades e às vezes a gente se tranca, sabe, num quadradinho, num espaço tão pequeno, com tantas possibilidades que podem ser exploradas por nós. E é sobre a gente ter esse outro olhar, né? E esse pensar fora da caixa, sobre o intuir, sobre sentir o seu coração, sobre acolher as emoções, sobre entender, né, que todo mundo está num processo. Eu falo muito sobre isso. Cada um está no seu processo, alguns de forma consciente, outros de forma inconsciente, mas está todo mundo passando por um processo. E é muito legal ver essa união, né, do time no final para poder fazer essa reunião e dar a única cartada que eles têm. E aí eu não vou fazer o spoiler do final, do que acontece, que também é muito interessante. É muito disruptivo o que a personagem da Viola Davis faz, do que ela faz como proposta. E é sobre isso também. E aí me trouxe agora até um outro insight, né?
o quanto que às vezes a gente se prende também só no que está sendo oferecido e esquece de fazer uma contraproposta. E se ela não tivesse feito a contraproposta? E se ela tivesse aceitado só o que a Nike trouxe? Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Inconscientemente. Já pensa assim, nossa, isso já tá muito bom. Já tá bom demais, vamos fazer desse jeito aqui. E a personagem da Viola traz isso, né? O que dá para trazer de mais? Que vai ser mais importante? Que vai trazer mais significado? Então é sobre a gente deixar de ser muito... sair desse nosso automático e buscar sentir mais, trazer mais a nossa consciência, a nossa essência, o caminho do meio que eu tanto falo, a paciência para poder passar por esses processos, esses aprendizados, né, que de tantas formas a vida nos traz. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre os 3 insights do filme Air, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um dos nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Também pode enviar a sua mensagem através do WhatsApp DDD 22 99222 1003. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse o fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com.